O melhor de Deus já veio. Essa é a melhor notícia de todas. Se você quiser abrir, deixar a sua Bíblia aberta em Lucas no capítulo 24. Nós leremos esse texto daqui a pouco. Mas hoje eu quero falar de uma grande obra dramática. Quem gosta de história? Todos nós gostamos de histórias. E hoje eu quero falar da maior história de todas, o drama de Deus. O teodrama, né, como alguns chamam no ramo da teologia. Mas o fato é que todos nós precisamos de histórias ou de alguma história para dar significado à nossa vida. Todos nós acreditamos em alguma história que traz valor a nós, que nos dá identidade, um significado de onde nós estamos e um senso de propósito para onde nós devemos ir. Todos nós acreditamos em alguma história para trazer significado para a vida. Ainda que você nunca tenha parado para pensar sobre isso, talvez você nunca tenha chegado na sua casa à noite e pensado, qual será a minha história? Qual é a história que eu acredito? Talvez você nunca tenha filosofado sobre essas coisas. Mas o fato é que todos nós acreditamos em alguma história para dar significado à vida. É o que nós chamamos de ideologias, narrativas. Essa palavra, narrativa, está muito em alta nos nossos dias, né? As narrativas que acreditamos na nossa vida. Isso é verdade. Nós precisamos de histórias. Ou, na verdade, precisamos de alguma história para dar sentido à nossa vida. Um filósofo, Alasdair MacArthur, ele disse o seguinte: somente posso responder à pergunta, o que devo fazer, se eu puder responder à pergunta anterior, de que história creio que eu faço parte. Nós precisamos de alguma história para dar significado à nossa vida. As histórias são tão importantes que quando alguém pergunta para você, quem é você? Nós não respondemos dados como, por exemplo, quem sou eu? Eu sou branco, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também, 1,73 m, 32 anos. Não, quando alguém pergunta quem é você, nós contamos uma história. As histórias nos definem. A história traz um sentido de onde eu estou hoje e para onde eu devo ir no futuro. Todos nós acreditamos em alguma história. Histórias como, por exemplo, essa pequena história. Preste atenção. Era uma vez uma princesa que não podia expressar os seus sentimentos. Tinha sempre que encobrir e não sentir. Certo dia, ela enfim decidiu se libertar das instituições que a oprimiam e a limitavam para ser quem realmente ela era. Enfim, ela decidiu que não se importaria mais com o que falariam dela. Era hora de experimentar, de testar os seus limites. Enfim, estava livre para ser autêntica, livre para viver e ser quem realmente ela era. Dá um bom roteiro de filme, né? Acho que tem, na verdade. Livre estou, livre estou. Essa é a história da Elsa, do filme da Disney. Mas eu sei que é uma história de um filme infantil, mas muitos de nós acreditamos nessa história para trazer significado à nossa vida. Muitos de nós acreditamos nesta história do que eu preciso fazer é encontrar a minha identidade a partir dos meus sentimentos. Eu preciso me libertar daqueles que me oprimem. Eu preciso encontrar quem realmente eu sou nos meus desejos. Se eu sinto, então está tudo bem. Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser de outro sexo. Eu posso me relacionar da maneira como eu preferir com as pessoas, sem me importar com o que os outros vão pensar de mim. Essa é a história que muitos acreditam para a sua vida. Existem muitas outras histórias que concorrem, que são rivais no nosso tempo, que estão concorrendo às nossas vidas, para que a gente acredite e tenha significado de quem eu sou, para onde eu vou. Histórias como as histórias de Karl Marx, ou as histórias do capitalismo, ou as histórias de um nacionalismo, essas histórias nos cativam e nos trazem significado. O problema é que se eu não creio em uma história que seja real e verdadeira, uma hora ou outra eu me decepcionarei com as histórias da minha vida. Eu achei uma charge muito interessante, que é uma outra história que muitos acreditam. Estava navegando na internet e vi essa charge aí, olha, que interessante. Né? Deus falando com Adão e Eva no jardim, parece que é isso. Vocês não podem provar do fruto do conhecimento.
E a lagarta pode? Ah, lagarta insolente, saia daí, será expulsa aí. Virou uma borboleta e saiu voando, né? Viram o que acontece? Muitos acreditam nessa história. Uma história que, se você vencer esse sistema opressivo, religioso, de mandamentos e regras, você finalmente vai virar uma borboleta, você finalmente vai encontrar quem você realmente é. Existem muitas histórias que concorrem para capturar o seu coração e a sua imaginação. Na verdade, você está sendo bombardeado por muitas histórias de vida, todos os dias, por meio da cultura, dos filmes, da música, da arte. Existem muitas histórias. Só que só uma história, eu creio ser a verdadeira história que nos traz significado. Como o N.T. Wright afirmou, o ponto fundamental do cristianismo é que ele oferece uma história que é a história de todo mundo. Ele é a verdade pública. Por isso, nesta noite, eu gostaria de contar essa história como um grande drama, o drama de Deus. A história da redenção, a sua história, a história da qual eu creio que você faz parte. E eu acho muito interessante nós ilustrarmos essa história como uma obra de teatro, como um espetáculo de teatro. João Calvino fez essa comparação. Ele disse que o mundo, ou este mundo, é semelhante a um teatro, no qual o Senhor exibe diante de nós um surpreendente espetáculo de sua glória, ou para a sua glória. Eu gosto muito dessa analogia da história de Deus como um drama teatral, porque o teatro nos envolve por completo. Não sei quem gosta de teatro aqui. Não é apenas uma história que nós lemos, tem trilha sonora, tem atores reais encenando essa história. Ela nos envolve, ela nos convida a fazer parte. Por isso eu gosto muito dessa analogia de que a grande história de Deus é uma grande obra de teatro. É um drama que traz significado à nossa vida e que possui alguns atos. Mas antes de entrar nessa história, eu quero ler um texto em Lucas, no capítulo 24, de 2 discípulos que estavam perdidos na vida porque acreditavam numa história errada. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. No dia que Jesus ressuscitou, Jesus vai atrás dos 2 discípulos que estavam desanimados. Veja o texto. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tinham esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, e que os anjos lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Por enquanto até aqui, nós vamos terminar essa história daqui a pouco. Mas essa história é muito interessante. No dia que Jesus ressuscitou, 2 discípulos, que não são um dos 12 apóstolos, mas discípulos que seguiam Jesus também, saem de Jerusalém desmotivados, frustrados, desanimados. Eles estavam completamente desanimados, porque a história que eles acreditavam ser real, não era real. E não atendeu às suas expectativas. Interessante que enquanto eles caminhavam, Jesus se coloca ao lado deles, porém eles estão impedidos de reconhecer Jesus. De alguma forma misteriosa, Jesus se ressuscita com o corpo glorificado, e as pessoas não o reconheciam imediatamente, os discípulos não o reconheceram. E Jesus, Senhor do universo, como quem não quer nada, né, pergunta: o que está acontecendo? Qual é a história de vocês? Interessante que eles lhes contam uma história. Eles contam a história que eles tinham como significado para a sua vida, mas é uma história que não aconteceu como eles esperavam.
Eles esperavam que Jesus seria o grande libertador político de Israel. A esperança que eles tinham era que o Messias enviado por Deus libertaria Israel do Império Romano e eles teriam uma espécie de nação cristã, onde todos seriam obrigados a servir a Deus e seriam obrigados a obedecer os mandamentos. Mas a expectativa deles foi completamente frustrada, porque esse Jesus que eles esperavam ser o libertador de Israel, morreu na cruz. E ainda que as pessoas tenham dito que ele tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Esses 2 discípulos estavam acreditando numa história que tinha resquícios de verdade, porque a história que eles contaram é verdadeira. Jesus realmente fez tudo o que ele fez, ele realmente era o Messias enviado por Deus, Jesus realmente era ser quem ele disse que foi, mas aquela história ainda faltava uma coisa. E eles não tinham se conectado àquela história de verdade, ainda faltava o ponto central, que era a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam decepcionados e frustrados, porque a história não aconteceu do jeito que eles imaginavam. E esse é o problema de nós acreditarmos em histórias falsas, para dar significado à nossa vida. Elas nos frustram, elas nos decepcionam. Quando nós descobrimos que nós não somos o protagonista da nossa história, que nós fazemos parte de uma outra história, a gente se machuca, a gente fica decepcionado. E esses discípulos estavam decepcionados porque acreditaram em uma outra história. Da mesma forma que todos nós ficaremos decepcionados se acreditarmos em histórias como a história da princesa Elsa, de que eu preciso me libertar de quem eu sou e encontrar minha identidade por meio dos meus sentimentos. Nós nos decepcionaremos. E Jesus então responde dizendo: como vocês são tolos, como custam a entender as profecias que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebe que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Essa parte é interessantíssima, porque Jesus diz: como vocês são tardios para entender, como vocês são tolos. Deixa eu contar uma história para vocês. E o texto diz então que Jesus começa a contar a história da Bíblia. Desde Gênesis, por todos os profetas, as leis, Jesus começa a contar a história de toda a Bíblia para aqueles discípulos. Recontar a história. Contar a verdadeira história. E é interessante que nós descobrimos que a Bíblia, quando Jesus falou que era o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda seria escrito, mas a Bíblia não é simplesmente um manual de regras do que nós devemos fazer ou não fazer. Manuais, quem aqui gosta de ler manual? Olha aí, temos algumas pessoas estranhas igual eu, porque eu também leio manual de tudo que eu compro. Mas geralmente ninguém lê manual, e manual realmente diz o que você deve fazer. Ligue o cabo 1 no lugar tal, aperte o botão tal, faça exatamente isso. Mas a Bíblia não é um manual. Por mais que ela tenha princípios de como nós devemos viver, a Bíblia é um livro de história. E ela nos conta uma história, a verdadeira história, o drama de Deus. E agora eu queria abrir um parênteses aqui para que nós sejamos relembrados desse grande drama. Um grande espetáculo teatral, dividido em 6 atos. E da mesma forma que quando nós vamos ao teatro, está tudo escuro, e o espetáculo começa com luzes, a nossa história também começa com luz. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, o texto diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. A nossa história começa com Deus trazendo luz à escuridão. A nossa história começa com Deus trazendo ordem ao caos. A nossa história começa com uma história de um mundo desordenado e no caos, onde o Espírito pairava sobre ele. E Deus, enfim, começa a trazer ordem, significado e propósito. A nossa história começa com Deus organizando a sua criação e trazendo um significado, vida, propósito, esperança. E o texto diz que Ele organiza
organiza tudo isso em 6 lindos dias, e essa criação começa com significado, e Deus no final da criação ainda diz que essa criação é muito boa, muito boa. E no 6º dia, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E viu Deus que a sua criação era muito boa. A nossa história começa com Deus criando o ser humano à sua imagem. Você, eu, nós, não somos produtos aleatórios de um processo aleatório e cruel. Você foi planejado, a sua vida tem significado e propósito. Você foi criado à imagem de Deus. A nossa história começa com Deus dando significado à sua criação. E Ele ainda disse, e Deus abençoou a sua criação dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujentem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós não só fomos criados à imagem de Deus, mas somos convocados para uma grande missão. Deus nos deu um grande chamado, uma grande vocação, a vocação de fazer cultura, a vocação de fazer arte, poesia, música, arquitetura, agricultura, de contribuir para que a sua criação continuasse sendo bela para a sua própria glória. Ele nos deu um significado, uma missão, Ele nos deu o privilégio de participar da sua criação. Imagine só, se Michelangelo convidasse você para terminar uma das suas obras de arte. Ele está lá terminando uma das suas obras de arte e diz: Elisandro, vem cá, eu não vou poder terminar, termina para mim. E você tem o privilégio de terminar essa obra de arte, só que no final das contas, quem é o autor? De quem será aquela obra? Do Michelangelo. Ele só teve o privilégio de participar. Deus nos deu uma missão de participar da sua criação, que é para Ele, é para a glória dEle, é tudo por Ele, mas nós fomos cheios de significado. A nossa história começa com esse grande ato. Mas nós vemos e chegamos ao 2º ato. E no 2º ato nós temos uma triste notícia. De que o ser humano, Adão e Eva, os atores que Deus colocou para interpretar esse espetáculo teatral, se recusaram a cumprir os seus papéis. Se recusaram a interpretar o roteiro que receberam. Eles se rebelaram contra o Criador. O texto diz que a serpente, representando e simbolizando aqui o próprio Satanás, mais astuto do que todos os animais, tentou Adão e Eva dizendo: olha, é certo que se vocês não morrerão se comerem desse fruto, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A má notícia da nossa história é que nós nos recusamos a interpretar o papel que Deus nos deu, nesse espetáculo teatral. Nós olhamos para outras histórias, outros roteiros, e dissemos: eu não preciso desse, eu posso criar a minha própria história. Eu posso ser como Deus, eu posso viver como eu desejar, eu dou conta da minha própria vida. E por causa disso a criação quebrou. O pecado entrou na humanidade. E essa é a origem de todo o problema do mundo. Nós estamos hoje buscando entender qual é o problema do mundo, porque quando nós olhamos para o mundo em que estamos, vemos que aquela boa criação de Deus no começo não permanece até hoje. Nós não temos mais o Jardim do Éden até hoje. Nós não temos mais as pessoas fazendo apenas boa cultura. Nós vemos que existe um grande problema no mundo. E tentamos entender qual é o problema do mundo. O problema do mundo é o comunismo. O problema do mundo é o capitalismo. O problema do mundo é a pobreza. O problema do mundo... Mas nós descobrimos na nossa história que o problema do mundo é o nosso coração. É o nosso pecado, que nós nos separamos de Deus e nos recusamos a interpretar o nosso papel. Como diz Romanos no capítulo 3, no versículo 23, todos pecaram e estão afastados, apartados da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas nós temos o 3º ato da nossa história. E no 3º ato, Deus mesmo, o roteirista, o autor, o criador desse espetáculo, resolve fazer uma aliança para restaurar toda a criação.
E no próprio livro de Gênesis, quando Adão e Eva caem, ele faz uma promessa, amaldiçoando a serpente, dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhes ferirá o calcanhar. Ali mesmo Deus faz uma promessa de que do ventre de Eva, do ventre da mulher, da semente da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele faz uma promessa: eu vou corrigir a história, eu vou restaurar o Éden, eu vou trazer de volta a ordem, o propósito e a beleza desse reino que pertence a mim. Então Deus começa um grande projeto de restauração, um grande projeto de transformação. Ele levanta Abraão. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele chama Abraão e diz: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O projeto começou, o cenário está pronto, a história está seguindo para que toda a humanidade seja restaurada por meio dessa aliança que Deus faz. A história continua. Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. Na verdade, Ismael e Isaac. Ismael acaba sendo exilado da sua própria família, mas Deus permanece com a sua promessa por meio de Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, que também tem muitos conflitos. Não eram famílias perfeitas. Vemos que nenhuma dessas pessoas conseguiram interpretar bem os seus papéis. Eram papéis falhos, mas Deus permaneceu com a sua promessa. Por meio de Jacó, vieram 12 filhos. E o filho mais novo foi vendido ao Egito como escravo, José. Mas ali no Egito, mesmo sendo escravo, Deus o abençoou e fez com que ele se tornasse governador de todo o Egito. E quando ele se torna governador de todo o Egito, ele chama a sua família para vir morar com ele no Egito. E toda a família de Jacó, com os 12 filhos, vão viver no Egito e ali permanecem por 400 anos. 400 anos que de uma boa vida se tornou escravidão. E no meio daquela escravidão, Deus permanece fiel ao seu voto e à sua aliança de restaurar a criação, restaurar toda a humanidade. Ele então levanta Moisés, faz uma aliança com Moisés. Moisés liberta o povo milagrosamente do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho. E quando eles chegam no Monte Sinai, Deus faz uma aliança, reafirma a sua aliança com o seu povo. Ele lhes entrega a lei, os 10 mandamentos. E Deus diz: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Israel foi comissionado com uma grande missão, a missão de ser testemunha e bênção para toda a terra, de representar o reino de Deus. Não só isso, como Deus manifesta o seu desejo de habitar no meio do povo. Vocês estão gostando dessa história? Então vamos continuar. Querem que eu continue com a história? Vamos continuar. Deus faz uma promessa: eu quero viver no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês. Por isso construam para mim um tabernáculo. Um tabernáculo como um símbolo de que eu habitarei no meio de vocês. O tabernáculo que eles constroem no deserto, que viria a ser o templo de Salomão, era uma representação da presença de Deus no meio do povo. Mas essa presença ainda não era perfeita. Não era perfeita porque o pecado ainda era um problema. Porque o pecado ainda habitava em nosso coração e ainda era um problema que nos separava de Deus. Mas Deus faz uma promessa e Ele diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, eu serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Se Adão e Eva perderam a minha presença, eu vou trazer de volta a minha presença. Eu habitarei no meio de vocês outra vez. A história continua com esse povo pecador que não consegue cumprir bem o seu papel. Gente, a raça humana é o único animal que insiste em ser quem ele não foi feito para ser, né? Em pecar, em viver o propósito, não viver o roteiro que Deus nos deu. Mas ainda assim Deus permanece fiel à sua promessa.
Depois desse tempo, que eles ficam 40 anos no deserto, enfim, eles entram na terra prometida. Depois que eles entram na terra prometida, Moisés morre, Josué morre. Depois da morte de Josué, o povo vive numa anarquia. O período dos juízes, durante 350 anos, eles vivem num ciclo que está bem com Deus, está mal com Deus, Deus sempre levantando juízes para os libertarem, mas ainda assim, sem resolver o problema. Até que o povo olha para as nações ao seu redor e acredita numa outra história. Olha as histórias que insistem em nos cativar. Eles olharam para as nações ao seu redor e acreditaram numa história de que se eles tivessem um rei, eles seriam uma nação próspera, feliz e abençoada. Por isso o povo disse, nós queremos um rei, como as outras nações têm um rei. Deus graciosamente, ainda que não fosse a sua vontade, levanta um rei. E por volta do ano 1000 a.C. começa a monarquia unida com Saul. Mas Saul não foi um bom rei, acabou sendo destituído do cargo, morto. Davi assumiu o trono. Davi sim, era um homem segundo o coração de Deus, mas pecador também, cheio de problema. E Deus insiste em continuar com a sua promessa de restaurar toda a criação, de restaurar toda a humanidade, de trazer de volta o ato 1, lembram do ato 1? De trazer de volta tudo isso. E a história continua. Depois da morte de Salomão, que era filho de Davi, o reino se divide numa guerra civil. Num conflito civil, a monarquia se divide em duas. Agora nós temos dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, ninguém foi fiel a Deus. E no ano 722 a.C. foi destruído pelo império da Síria. Judá permaneceu por mais um tempo, porque alguns reis foram fiéis a Deus. Tivemos reis exemplares, como o rei Josias, por exemplo. Já preguei sobre ele aqui uma vez. E o reino continua por mais um tempo, mas o povo peca. Deus levanta profetas para dizer, se arrependam. Vocês possuem um propósito, Deus está num grande projeto, numa grande história de restaurar toda a criação, se arrependam. Os profetas foram levantados por Deus, mas ninguém deu ouvido a esses profetas. E infelizmente no ano 587 a.C., o reino de Judá também foi destruído pelo império da Babilônia. Dessa vez o povo de Deus foi levado como escravo para a Babilônia. Ficaram ali durante 70 anos. E nesses 70 anos eles clamavam, Senhor, volta. Por que o Senhor nos abandonou? Eles lamentavam, o Senhor nos abandonou. E Deus levanta profeta para dizer, não fui eu que abandonei vocês. Foram vocês que me abandonaram. Mas eu vou fazer com que vocês voltem. E Ele cumpre essa promessa. O povo é libertado. Eles voltam para Jerusalém. Eles reconstroem o templo. Mas Deus ainda diz, olha, não é esse templo que vocês esperam que é o templo que eu quero mandar. A glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Deus estava se referindo a um outro templo. Há um templo muito diferente do que aqueles que eles reconstruíram depois de ter sido destruído. E o tempo continuou e viemos por um período de silêncio. Um silêncio profético, onde Deus não se manifesta mais. Até que nós chegamos ao nosso quarto ato. O grande ato. O ato da redenção. Em que o apóstolo João nos diz de forma gloriosa que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. No nosso quinto ato, o próprio autor, o roteirista, o criador desse espetáculo entra na obra, ele entra na peça, ele entra na história por meio de Jesus Cristo. Jesus é Deus encarnado, é Deus entre nós. Ele veio restaurar o seu reino, ele veio trazer de volta o que nós perdemos lá no primeiro ato. Ele veio resolver o problema do mundo, reconciliar toda a criação consigo mesmo. Ele veio trazer propósito, identidade, significado, e foi por meio da morte na cruz que Ele pagou a nossa dívida. Foi por meio da morte na cruz que Ele pagou o seu pecado. Foi por meio da morte na cruz que Ele nos reconciliou outra vez. Foi por meio da morte na cruz que nós ganhamos vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não só morreu na cruz, como Ele ressuscitou ao terceiro dia.
E nós vimos a sua glória, e agora ele está diante desses discípulos na estrada de Emaús, contando essa história, dizendo: está vendo? Toda a história aponta para mim. Toda a história das Escrituras é sobre Jesus. Toda a história do mundo, do universo é sobre Cristo, que agora ressurreto, ganha autoridade sobre todas as coisas, e ele se torna rei sobre tudo. E todas as coisas do mundo pertencem ao Senhor. Ele é rei sobre tudo. Como Abraham Kuyper disse uma vez: não há 1 centímetro quadrado de todo o universo do qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame: é meu. A Ele pertence todas as coisas. Jesus conta essa história, que é a história da Bíblia. Se você deseja conhecer melhor essa história, a história que eu estou contando para vocês é a história das Escrituras. A Bíblia nos conta uma história. Ela não é só um compêndio de regras. Ela nos conta essa história. E Jesus conta essa história aos discípulos. Nós estamos no 4º ato da história. Mas agora acontece algo interessante. Porque a história não terminou ainda. Ela continua. Tem mais um ato. O texto continua dizendo que quando eles estavam se aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiriam viagem, como quem seguiria viagem. Mas eles insistiram: fiquem conosco esta noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Gente, os discípulos ouviram essa história. Eles ouviram a história de que todo o universo aponta para Jesus, a história sobre Jesus é para a glória de Deus. E o coração deles queimou, ardeu, como nós vamos ver. Mas no momento que Jesus se torna reconhecível, ele some. Ele desaparece. Poxa vida! Encontramos o significado da vida. Encontramos a nossa real e verdadeira história. E agora ele desaparece diante de nós. Porque o próprio Jesus disse que ele nos deixaria um consolador. E porque agora nós entramos em um novo ato da nossa história. O 5º ato. O ato da igreja. A história não termina. A história continua porque esse Jesus ressurreto reúne os seus apóstolos. E ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus nos dá uma grande missão, uma grande comissão. Jesus desaparece da frente dos discípulos, sabe por quê? Porque agora os discípulos são convocados a entrar nesse espetáculo e interpretar os seus papéis. Porque agora nós somos chamados a fazer parte desse drama. Agora você é chamado por Deus a interpretar um papel nessa história. E eis a notícia, meu irmão: você não é o protagonista da sua história. O Senhor é o protagonista da história. E Ele convoca você para fazer parte e interpretar um papel que faça com que toda essa história aponte para toda a sua glória. E nós somos convocados a anunciar para todas as pessoas que existe um rei que está redimindo, restaurando o mundo, transformando a humanidade. Essa é a verdadeira história da qual nós somos convocados a fazer parte. E os discípulos disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu para Pedro. Você agora é convocado a fazer parte dessa história. Essa é a sua história. Só que a história não termina ainda. A grande notícia é que no nosso drama temos mais um ato. Temos mais um ato final. Nós sabemos qual será o fim da história. Porque se Jesus ressuscitou, tudo vai terminar bem. Como diz em Apocalipse, no capítulo 21, que João, quando estava tendo essa revelação, ele diz: então eu ouvi uma voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Deus voltou a habitar no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Nós vivemos no 5º ato. É onde nós estamos. Nós estamos no 5º ato. Mas nós cremos que haverá um 6º ato. Em que Cristo voltará e reinará para todo e sempre com toda a sua majestade e glória. E se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então a nossa história acabará bem. Eu fiquei muito impactado com o testemunho do Tim Keller recentemente. Foi um grande teólogo e pastor que influenciou muito a minha vida. Nos últimos anos ele estava enfrentando uma batalha contra um câncer, que infelizmente retirou a vida dele. Ele nos deixou há algumas semanas. Mas eu ouvi uma entrevista dele, um pouco antes dele morrer. Uma entrevista sincera e que quebrantou meu coração. E ele disse, olha, a vida é dolorida. Ele falou, ontem à noite eu chorei com a minha esposa. Chorei com a minha esposa por causa da brevidade da vida. Ele chorou porque sabia que ia morrer. Ele chorou porque ele sabia da dor que estava enfrentando. Ontem eu chorei com a minha esposa, mas depois nós encontramos alegria, refúgio, esperança, porque se Jesus ressuscitou, tudo vai terminar bem. Se Jesus ressuscitou, tudo vai acabar bem. Nós interpretamos o nosso papel nessa história, nesse grande teatro de Deus, sabendo o final dessa história. E você é convocado a fazer parte dessa história. Você está sendo convidado a fazer parte dessa história. Essa é a sua história. A história que dá significado para a sua vida, que diz quem você é, de onde você veio, onde você está e para onde você deve ir. O Senhor é o grande roteirista. O Espírito Santo é o nosso diretor. E nós somos os atores que interpretamos o nosso papel nessa história. E existem muitas outras histórias aí fora tentando concorrer com essa história. Tentando trazer significado e dar significado, sentido à sua vida. Mas são histórias decepcionantes. Não é a real história. E o meu desejo nesta noite é que essa verdadeira história se conecte com o seu coração. O drama de Deus, que a história de Deus se conecte ao seu coração. Para que você entenda que você faz parte dessa história. Você não é o protagonista da sua vida. É difícil ouvir esse tipo de notícia no mundo moderno. O protagonista da nossa história é o Senhor. Tudo é para a glória dele. Nós somos coadjuvantes, mas temos um belo papel a interpretar nessa história. A grande história de Deus, da qual nós fazemos parte.